Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 86 a 90, versículos 1 a 7 do Salmo 86. O início do salmo é um pedido geral de ajuda. A pessoa que ora apresenta razões para que Deus responda. A primeira razão é a autenticidade de sua fé. A segunda é o fervor com que ora, colocando sua confiança no Senhor e não em outros deuses. E a terceira é a confissão crucial do caráter benevolente de Deus, como revelado na sua palavra. No versículo 4, o salmista pede que sua pessoa interior seja preservada de acordo com os termos da aliança. Versículos 8 a 13. Não há entre os deuses, não é referência para os deuses falsos. Fala aqui dos anjos e outros seres celestiais. Só o Senhor é digno de adoração, só ele é Deus. É por isso que todas as nações que o Senhor fez virão, se prostrarão diante dele. Todos os seres humanos foram criados para conhecer e amar ao único Deus verdadeiro. O Senhor chamou Abraão para que sua família fosse o veículo para levar esse conhecimento ao restante da humanidade. O Antigo Testamento aguarda com expectativa por uma era quando isso de fato acontecerá, e os autores do Novo Testamento afirmam que essa era começou com a ressurreição de Jesus. As palavras do versículo 9 deste salmo foram incorporadas a um cântico em Apocalipse 15, versículo 4. Versículo 11. A Bíblia regularmente retrata o curso moral da vida de uma pessoa como um caminho ou vereda, e a conduta da pessoa como uma caminhada ou jornada. O salmista busca a instrução nos caminhos que agradam ao Senhor, a fim de aprender como caminhar melhor na verdade de Deus, pedindo que o Senhor coloque no coração dele o desejo de temer o nome do Senhor, ou seja, de fazê-lo um com o Senhor, para que ele ande em lealdade com Deus. Versículos 14 a 17. A terceira seção do Salmo explica a fonte do problema, os soberbos e um bando de violentos. Esses homens não consideram o Senhor, ou seja, eles não têm nenhum respeito por Deus. Por isso, não é de surpreender que eles atentem contra a vida do salmista. Mas ele não precisa se desesperar, uma vez que não existe nenhuma base de que Deus o abandonará aos inimigos por causa de seus pecados. Deus é compassivo e bondoso e por isso seus servos fiéis podem confiar nele para o perdão e a proteção. Diante disso, o salmista é ousado e termina com a repetição de seu pedido, para que o vejam e se envergonhem os que o odeiam. Quando os inimigos perceberem que o Deus verdadeiro de fato cuida do salmista, eles também perceberão que tem contado com uma base falsa de esperança. Isso pode, na verdade, levar à conversão deles. Agora nós vamos estudar o Salmo 87, versículo 1 do Salmo 87. O objeto deste salmo é glorificar a Jerusalém, ou Sião, a sede da presença especial de Deus. A cidade foi fundada por Deus no monte, e por ser a habitação do Senhor na terra, os montes são santos. Deus é onipresente, ele está em toda parte. Não obstante, Deus se encontrava com seu povo de maneira íntima e especial em Sião. Versículo 2. Normalmente era junto às portas das cidades que ocorriam os processos legais, a interação social e as transações comerciais. O Senhor reforçou Jerusalém como local designado para o seu santuário. Deus abençoara Jerusalém com a sua presença. Depois da construção do templo, só havia um lugar designado para a adoração oficial a Deus, em Jerusalém. Versículo 4. Havia estrangeiros ocasionais como Raabe, Ruth e Naamã, que adoravam ao Senhor durante o período do Antigo Testamento. Este admirável versículo prevê que nações estrangeiras inteiras se prostrarão diante de Deus. Raabe era um apelido do Egito. O Egito e a Babilônia eram as duas superpotências que continuamente lutavam contra Israel. Filístia era o inimigo tradicional de Israel na costa ocidental de Judá, no Mar Mediterrâneo. Tiro era um rico poder marítimo ao norte de Israel. A Etiópia da Bíblia é uma região remota ao sul do Egito, incluindo partes dos modernos países chamados Eritreia, Etiópia e Sudão. Versículo 5. Este versículo refere-se metaforicamente ao nascimento espiritual em Sião. Sião é a mãe do nascimento espiritual de povos ao redor do mundo. Versículo 6. Este nasceu lá significa que no reino messiânico ter nascido em Jerusalém será citado como uma grande honra. Versículo 7. Fontes é uma metáfora para a procedência de alegres bênçãos. A salvação eterna, incluindo a morte e a ressurreição de Cristo, tem sua raiz em Jerusalém. Os profetas também falaram de uma fonte literal jorrando a partir do templo em Jerusalém que regará toda a terra ao redor. Agora vamos estudar o Salmo 88, versículos 1 e 2 do Salmo 88. O Salmo abre com a declaração de seu propósito, que a oração do salmista chegue à presença do Senhor. O Salmo é, portanto, uma petição, ele pertence a uma situação séria e urgente. Versículo 3. Minha alma está cheia de angústias, descreve a condição do salmista como sendo grave, pois sua vida se aproxima da sepultura. Versículos 4 e 5. O salmista se comparou a um homem debilitado, prestes a morrer. O salmista foi esquecido, pois os mortos estão excluídos da interação com Deus e com as outras pessoas. Ele se encontra em tão más condições que as pessoas o tratam como se ele estivesse morto. Versículo 6. O salmista se queixa como se já estivesse morto e seu corpo é em decomposição em uma cova. O abismo é geralmente descrito como sendo a base dos montes nas profundezas do mar.
Versículo 7. Do mesmo modo que as ondas que rolam para a praia, Deus havia enviado dificuldade após dificuldade na vida do salmista. Versículo 8. O salmista afirma que o Senhor havia colocado seus amigos contra ele. Alguns estudiosos veem esse afastamento como uma experiência de quarentena por causa da lepra. Versículo 9. Em uma atitude de oração, o salmista levantava as mãos. Embora Deus o estivesse afligido, ou talvez porque Deus o estivesse afligindo, o salmista sabia que para ele só havia um refúgio, Deus. Meus olhos desfalecem podem ser a descrição das lágrimas do salmista, usadas como uma imagem para o colapso total sofrido com suas aflições. Versículos 10 a 12. As orações costumavam ser respondidas de madrugada, de modo que o salmista, achando que sua oração era ignorada, acusa Deus de rejeitá-lo como alguém que estava imundo. Versículos 15 e 16. Os terrores funcionavam como agentes de destruição da parte do Senhor contra o salmista. Tipicamente, Deus exercia seu terror contra inimigos. Versículo 17. As águas, como sinal de tribulação, são águas revoltas em que se pode afogar. Versículo 18. Seus amigos mais íntimos tinham abandonado o salmista e Deus se distanciara, deixando nas proximidades dele apenas as trevas. Este é o único salmo que termina com uma nota tão abatida. Agora nós vamos estudar o Salmo 89, versículos 1 e 2 do Salmo 89. Deus não é caprichoso ou volúvel, mas cumpre as promessas que faz, de bênção ou castigo. A esperança do cumprimento da promessa divina a Davi é que motivará esse salmo. O salmista exulta pelo fato de que o próprio Senhor garantirá a eterna continuidade da dinastia davídica. Versículos 3 e 4. Fiz uma aliança, envolve obrigação e responsabilidade vinculativa. O Senhor assume responsabilidade enquanto impõe obrigações a Israel como parte da aliança. Meu servo pode ser uma referência a Davi ou coletivamente aos seus descendentes. Assim como a benignidade do Senhor será edificada, assim também o Senhor estabelecerá o trono de Davi. A longevidade da dinastia de Davi é comparada à fidelidade do Senhor. Ambas foram estabelecidas para sempre. Versículos 5 a 7. Os céus são aqui personificados. A referência aos seres habitantes dos céus, como os querubins e os anjos. Deus é tão grande que até essas poderosas entidades espirituais caem de joelhos em adoração na Assembleia. Os anjos e outros seres espirituais existentes no céu são a divina Assembleia de Deus, por meio dos quais ele opera a sua vontade. Tendo mencionado seres espirituais, o salmista destaca de imediato o caráter ímpar de Deus. A Assembleia dos Santos retrata o encontro de anjos ao redor de seu Senhor soberano. Versículos 9 e 10. Raabe é o nome de um monstro mitológico do caos no Oriente Antigo e estava associado ao mar caótico. Em contraste com esse mito, Deus criou o oceano e continuou demonstrando sua soberania sobre ele. Versículos 11 e 12. Como Deus é o Criador, o mundo inteiro pertence a ele, sua criação exultará jubilante em seu nome. Tabor e Hermon são montes notáveis na terra. Tabor ficava no vale de Jezreel e Hermon ao extremo norte. As características mais impressionantes da paisagem reconhecem a grandeza de seu Criador. Versículos 13 e 14. A mão direita do Senhor está pronta para fazer justiça. Justiça e juízo servem como plataforma ou base sobre a qual Deus edifica a sua majestade. Os mitos do Oriente Antigo usavam imagens de justiça e juízo como poderes divinos que funcionavam como apoios de trono. Junto com misericórdia e verdade, essas quatro características resumem os atributos essenciais do Senhor. O trono do Senhor indica o âmbito mundial de seu reinado. Versículos 15 a 18. O Salmo se move em direção à glória que existe nos privilégios de ser o povo de Deus, a quem ele entregou a revelação e receberam seu nome, ou seja, a revelação de seu caráter. Deus também lhes deu um lugar especial em seu plano para o mundo. O escudo aqui é o rei, cuja tarefa é proteger o povo ao representá-lo diante de Deus, personificando a fidelidade da aliança. Embora os escudos de todas as nações pertençam a Deus, o rei de Israel desfruta de um papel distintivo, assim como Israel desfruta de um papel distintivo pelo bem do mundo. Versículo 19. Aos teus santos, provavelmente se refere a Natã, que recebeu as instruções de Deus de noite em uma visão. A referência também pode incluir Samuel, em 1 Samuel 16, versículos 1 a 3. Versículo 20. Reis e sacerdotes eram ungidos com óleo numa cerimônia formal de investidura, indicando simbolicamente a aprovação divina, uma associação íntima com o Senhor e a capacitação com o Espírito Santo. Versículo 21. A mão de Deus confirma sua fidelidade, a dinastia davídica e o poder divino. Assim como o braço do Senhor está fortalecido de poder, também os agentes divinamente designados serão fortalecidos. Versículo 25. Davi agirá com autoridade divina, que se estenderá desde o mar Mediterrâneo a oeste até os rios Tigre e Eufrates a leste. A sua direita sempre indica as ações de Deus e de seu representante com autoridade e domínio. Versículos 26 a 28.
Pai ilustra a linguagem de adoção. Este salmo alcança um cumprimento ideal em Cristo como descendente de Davi, verdadeiro filho de Deus. Em 2 Samuel 7, versículo 14, a relação de pai e filho se refere ao filho de Davi, Salomão, ao passo que neste salmo a ideia se concentra apenas em Davi. O filho primogênito costumava receber uma bênção especial de seu pai e uma herança em dobro. Mais elevado é a mesma palavra hebraica que descreve Deus como sendo o Altíssimo. Embora essas palavras sejam apropriadas a Davi, elas se cumpriram em Cristo. As promessas da aliança de Deus com seu povo serão cumpridas por meio da linhagem de Davi. Versículo 29. A longevidade da semente de Davi é assegurada pelo Senhor, e o governo eterno da dinastia de Davi durará enquanto o céu existir. Versículos 30 a 32. Se os descendentes de Davi fracassarem em exemplificar uma vida reta e de temor a Deus, o Senhor não hesitaria em discipliná-los. Ele puniria a dinastia com vara, símbolo de sua majestade e realeza, e por meios naturais, como doenças ou pragas. Versículos 33 a 35. Apesar da desobediência, da corrupção e da correção divina, as promessas do Senhor não seriam invalidadas. A natureza de Deus é imutável. Por essa razão, suas promessas não mudam. Somente o Senhor pode jurar por sua natureza santa. Por ser santo, Deus não pode mentir. Versículos 36 e 37. A estabilidade do trono davídico é tão confiável quanto o curso do sol e da lua, estabelecido para sempre. A linguagem deste salmo se assemelha ao fraseado de antigos pactos reais de concessão de natureza unilateral como uma dádiva para os que se mostrassem fiéis. A testemunha fiel no céu pode ser a lua, o trono de Deus ou o próprio Senhor. Versículos 38 e 39. Um tom de denúncia numa série de acusações contra o Senhor Deus sugere que o salmista considerava suas circunstâncias atuais como sendo uma violação da aliança de Deus. Repudiaste e rejeitaste sugere que o Senhor removeu sua fidelidade pactual de seu servo. Versículos 40 e 41. Jerusalém se tornou vulnerável a inimigos por causa de uma brecha em suas defesas e da destruição de suas fortalezas. Versículos 42 a 45. Numa inversão irônica, o Senhor exaltou a mão direita dos inimigos de Israel. O Senhor não apenas concedeu poder aos inimigos, como também removeu o poder militar de Israel. Esplendor é literalmente pureza. Essa cessação da pureza junta a ruína política a um estado de profanação cultural, eliminando o acesso a Deus. Assim como a coroa do rei foi deitada por terra, ou seja, coberta de poeira, assim também foi o trono de Deus, do trono do rei, reforçando sua humilhação. Versículo 47. O salmista questionou os motivos de Deus em criar a humanidade e estabelecer uma aliança com Davi, que mais tarde o Senhor pareceu romper. A inquirição ressalta a frustração do salmista e sua incapacidade para entender as ações do Senhor. Versículo 49. Apelando para a promessa de Deus a Davi, o salmista pede que o Senhor haja com benignidade, lembrando que a continuação da dinastia dependia da proteção e da providência de Deus. Versículos 50 e 51. Parece errado para o povo de Deus, cujo rei acabará governando sobre todos os reis da terra, estar sujeito à injúria de muitos povos, de modo que os gentios têm insultado os passos do ungido do Senhor. O apelo é feito às misericórdias e à fidelidade de Deus. Agora nós vamos estudar o Salmo 90, versículos 1 e 2 do Salmo 90. Esse salmo foi escrito por Moisés. Por toda a história de Israel, o Senhor tem proporcionado ajuda física e santuário espiritual para o seu povo. O salmista destacou a imutabilidade de Deus como sendo fundamento para a sua fidelidade e enfoca o papel de Deus como criador. Versículo 3. A soberania de Deus sobre a criação inclui sua autoridade sobre a vida e a morte. Filhos dos homens também se traduz como filhos de Adão. Este salmo contrasta as limitações da humanidade com a eternidade de Deus. Versículo 4. A natureza de Deus lhe permite não ser condicionado pelo tempo. A expressão 1000 anos sugere infinidade. Uma vigília corresponde a um período de 4 horas. Versículos 5 e 6. Erva é uma das metáforas preferidas do Antigo Testamento para a fragilidade da humanidade e a brevidade da vida humana. Versículo 7. O corpo físico da raça humana se desgasta por causa dos efeitos do castigo de Deus sobre o pecado no universo. A morte existe por causa do pecado. Versículo 8. Pecados ocultos são transgressões cometidas de forma reservada ou sem que os indivíduos reconheçam. Mas Deus está sempre a par das iniquidades da humanidade porque Ele é onisciente. Versículos 9 e 10. Depois de passar pela vida lutando contra aflições e dificuldades, a vida do homem termina com um lamento de pesar e cansaço. 70 ou 80 anos pode representar o tempo médio de vida do povo de Deus, uma vez que as restrições alimentares e a atenção à pureza promovem a longevidade. O melhor deles faz alusão às dificuldades da vida diária em corpos temporais. Versículo 11. Somente Jesus Cristo, que bebeu o cálice cheio da ira de Deus em favor dos pecadores, conhece o pleno poder da morte.
Versículo 12. Isso se refere especialmente à capacidade de aproveitar ao máximo o dia, já que são tão poucos. O coração sábio capacitaria o salmista a viver de acordo com as prioridades certas. Versículo 13. O salmista implora que o Senhor se volte para o seu povo. O salmista não identifica nenhum inimigo em especial, mas entende que Deus é o agente da sua aflição. Versículos 14 e 15. A provisão divina é a resposta à oração, e a resposta à oração ocorriam usualmente de madrugada. O salmista não esperava viver uma vida sem a presença do mal. Antes, ele pede ao Senhor equilíbrio entre bênção e adversidade. Uma vida sem provação levaria a uma atitude de autossuficiência e independência de Deus. Versículos 16 e 17. As bênçãos do povo de Deus são testemunhas visíveis da sua fidelidade. Confirma a obra das nossas mãos, sugere que Israel tem um papel na provisão e também faz uma ligação direta entre sucesso e providência divina. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 86 a 90.